Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Vamos para a palavra de Deus. Abra ela no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel é um livro um tanto, às vezes, peculiar e difícil até, muitas vezes, de ler, porque há momentos que o profeta está profetizando. Há momentos que o profeta está tendo uma visão. E há momentos que o profeta está falando sobre juízo, sobre o que vai acontecer no futuro. E tem hora que a gente, se não se olhar bem, a gente fica um pouco perdido. O que é isso? E ele fala muito sobre isso, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor. Se ouve muito essa palavra no livro de Ezequiel. Veio o Espírito do Senhor, veio a mão do Senhor, o Espírito do Senhor. E a gente ouve muito essa palavra profetizar. É o que a gente mais encontra no livro de Ezequiel, uma ferramenta espiritual, profetizar. Profetiza, profetiza, profetiza. E uma dessas profecias que Ezequiel traz é de uma transformação interna, de uma mudança interna. Ezequiel, capítulo 36, o tema da nossa mensagem é quando a reforma é interna. Quando a reforma é o que, igreja? Interna. Quando a reforma não tem a ver com o lado de fora. Eu entendo que todos nós aqui temos necessidades e muitas delas gigantescas do lado de fora. Mas você vai entender que quando a reforma ela é feita do lado de dentro, a interioridade te dá a capacidade de viver coisas grandiosas do lado de fora. Amém, igreja? E ele começa dizendo esse texto assim, de Ezequiel 36, 26. Você já deve ter ouvido esse texto. Ele diz assim, versículo 26, Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração, o que, igreja? Novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E aí ele fala, tirarei de vós o coração do quê? E colocarei o que, igreja? O coração de carne. Amém? Essa profecia que ele traz, ainda o povo, nesse exato momento, o contexto bíblico, o povo ainda estava escravo. O povo ainda estava distante de Deus. Mas quando o profeta traz essa profecia dizendo sobre aquilo que iria acontecer, uma das coisas que o profeta começa a tratar é sobre a mudança interna. Receber algo novo que vinha da parte de quem? De Deus. Um novo coração. O evangelho não dá para ser vivido sem um novo coração. O evangelho não dá para ser vivido sem um novo espírito. Você consegue entender isso? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Você percebe que não dá. Eu e você não vamos ter condição de ser aquilo que nós precisamos sem um novo coração, sem um novo espírito. E a grande pergunta que eu me fiz foi essa. Quando que é essa hora? Porque ele disse que tiraria também o coração do quê? De pedra. Sabe como se Deus dissesse assim, olha, o coração que você tem hoje não serve. O coração que você tem hoje é completamente pedrificado, endurecido. Há uma insensibilidade tão grande a respeito daquilo que falo. Então, o meu relacionamento ou qualquer relacionamento que eu possa ter, não vai dar certo. Veja que Deus fala sobre aquilo que ele precisa, o que, igreja? Tirar o coração de pedra. Não dá esse coração. E eu fiquei muito me perguntando isso. Quando eu preciso de um novo coração? Quando é essa hora? Por que chega um ponto, parece que na vida cristã, que o coração que a gente carrega não sofre mais mudanças? Porque chega uma hora que na vida cristã a gente precisa de um novo coração. Quando é essa hora? Quando é esse momento que a gente pode dizer assim, eu preciso de um novo
Quando é essa hora? E Deus me fez olhar para a vida do profeta Jonas. Abra a sua Bíblia no livro de Jonas, Antigo Testamento. Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor dizendo a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta e vai à grande cidade, o quê? E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3: Mas Jonas levantou-se a fim de fugir diante da face de quem? Para Tarse. Desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com ele para onde, igreja? Agora preste atenção nessa frase. Para longe da presença de quem? Para longe da presença de quem? De Deus. Então olhe para mim. Quando é que é a hora que nós estamos precisando de um novo coração? O primeiro contexto que eu quero explicar é o que está acontecendo. A palavra do Senhor vem ao profeta para que ele pudesse levar a cidade de Nínive, clamar contra ela para que ela possa ser transformada. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um comportamento de Jonas completamente contrário à palavra de quem? De Deus. E eu fiquei pensando, mas por que ele não quis ir? Por que dá esse momento parece que de loucura, de desligamento, de afastamento da presença de Deus? Por que Jonas não quer ir? E aí a gente vai procurar no contexto histórico para saber o que estava acontecendo. E dentro do contexto histórico, Nínive era da capital da Síria, uma das cidades que mais matou profetas, que mais destruiu profetas. Então, imagina o sentimento que Jonas tinha pelos seus antepassados de saber o que havia acontecido. E aí Jonas decide tomar uma decisão completamente equivocada e errada, fugir da presença de quem? De Deus. Mas a questão está aqui, irmãos. A questão está aqui. Quando é que a gente precisa de um novo coração? Primeiro, quando o nosso coração está completamente desalinhado com a palavra de Deus. Quando o nosso coração está completamente desalinhado com a palavra de quem? E não é fácil alinhar o coração. Porque, vamos parar para pensar. O que afasta Jonas? O que faz Jonas fugir da presença de quem? É o que ele está sentindo. Sentimento. Jonas, nesse exato momento, está com um sentimento de raiva, de ódio. Ele prefere alimentar sentimento ao invés de obedecer a palavra de quem? E essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Qual é o sentimento que está dentro de nós que está causando fuga sobre aquilo que Deus está falando conosco? Essa é a nossa reflexão aqui. Porque é sobre isso que causava o povo de Israel estar distante de quem? O sentimento. Qual é o sentimento que te coloca em fuga? Porque esse sentimento leva Jonas a fugir do propósito, faz Jonas fugir da missão, faz Jonas fugir do propósito de quem? De Deus. Porque veja, talvez você que está aqui hoje, está sempre fugindo do propósito e da missão de quem? De Deus. Para analisar.
Por que você está fugindo? Do propósito e da missão que Deus te deu para você fazer. Porque sempre está relacionado sobre aquilo que nós estamos o quê? Sentindo. Qual é o sentimento que está te sequestrando hoje? Qual é o sentimento que está prevalecendo? Qual é o sentimento que está colocando a desobediência? Veja, a desobediência, ela nasce nesse contexto aqui, na vida de Jonas, sobre aquilo que ele estava, o que, irmãos? Sentindo. Veja, há pessoas, irmãos, que às vezes vai precisar passar por essa reforma, sempre bate nessa trave sobre aquilo que você está sentindo. Veja, e o evangelho não se trata sobre aquilo que nós estamos sentindo. O evangelho se trata sobre aquilo que ele fala. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É sobre aquilo que ele fala. E é completamente difícil cumprir o que Deus fala diante daquilo que eu estou o quê? Sentindo. Jonas olhava e dizia assim, peraí, eu não acredito que Deus vai poupar essa nação. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que esse Deus vai agir de misericórdia para uma nação que matou profetas, que esquartejou pessoas na rua. Eu não acredito nisso. Como um Deus pode agir assim? E Jonas prefere colocar o que ele está, o que, irmãos? Sentindo. E aqui é o nosso maior erro na vida cristã. Nós começamos a colocar à frente da nossa vida o que nós estamos, o quê? Sentindo. Pastor, mas isso é injusto. Eu não concordo com isso. Pastor, mas eu sou contra isso. Jonas também se rebelia dessa mesma situação. Jonas prefere deixar o que ele está sentindo, ao invés de ouvir aquilo que Deus estava o quê? Falando. É interessante que no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, que o texto diz assim, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quando os ouvires. Porque o que endurece o coração é aquilo que nós estamos o quê? Sentindo. Está dando para você entender o que está sempre te atrapalhando? O que está sempre te impedindo você de viver propósito, a missão de Deus, aquilo que Deus tem para fazer na tua casa, porque, irmãos, preste muita atenção nisso aqui. Porque a gente sempre acredita que Deus vai fazer sobre aquilo simplesmente da qual nós oramos. A gente quer um Deus que faça aquilo que a gente ora, aquilo que a gente pede. Pastor, mas Deus não age assim? Ele faz. Ele atende. Só que o maior propósito de Deus não é sobre aquilo que a gente ora. É sobre aquilo que Ele está falando. É interessante porque Deus já falou em muitas e muitas vezes, se Israel me ouvisse, depressa eu viria. Abateria os seus adversários. Se Israel me desse ouvidos, se Israel parasse para me ouvir. Então, a nossa maior luta hoje para cumprir a palavra de Deus é vencer aquilo que nós estamos sentindo. Essa hoje é a nossa maior luta dentro do Evangelho. Tem pessoas que preferem ficar com mágoa, tem pessoas que vão preferir mudar de igreja, tem pessoas que vão preferir abandonar chamado e ministério, há pessoas que vão preferir viver em fuga, sempre o que, irmãos? Tem gente que é assim, que passa a vida inteira fugindo, foge de tudo, foge disso, foge daquilo, nunca tem um comprometimento com nada, mas na verdade é sobre aquilo que você está sentindo. E se eu não lutar contra aquilo que eu estou sentindo, eu não consigo cumprir o que Deus está falando. E aí você percebe que aquilo que nós estamos vivendo não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho é viver a palavra de quem? De Deus.
E aí a gente começa a viver uma vida que parece que é de Jesus, parece que é de Deus, mas não tem nada a ver, porque eu estou sendo apenas guiado porque eu estou sentindo. E às vezes é a nossa maior luta aqui hoje. Eu estou com raiva, pastor. Eu estou com ódio. Eu estou chateado, eu estou triste, eu estou decepcionada. Vários sentimentos que a gente pode acumular dentro de nós. Há vários sentimentos que podem controlar a nossa vida. E é interessante porque Deus poderia ter levantado outro profeta. Poderia ou não poderia? Já que você não quer, vou levantar. E Deus não faz isso, Deus continua insistindo com quem? E eu fiquei também pensando nisso. Por que Deus não levanta outro? Por quê? Por que Deus não faz isso? Já o Sérgio não quer, então, né? Arranca o Sérgio, coloca o... E Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas maneiras do quê? Como Deus é maravilhoso. Como Deus nos coloca em condições como essa. Um lugar aonde o profeta não queria estar. Deus coloca ele. Deus coloca o profeta em um lugar aonde ele não queria. Como é que Deus quebra tantos paradigmas na nossa vida? Já reparou isso na nossa vida? O lugar que a gente queria estar, a gente não está. E Deus coloca a gente no outro. E a gente fica sem entender isso. Senhor, não era aqui que eu queria estar. Era aqui que eu queria estar. Era para esses que eu queria estar. E Deus te colocou para quem? Para os outros. Tudo tem um propósito. Olha por irmão, tá só de para tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E a gente, às vezes, tem hora que a gente não para analisar isso. E eu falo por experiência própria, irmãos. Experiência própria. Tem lugares que eu passei. Eu comecei muito novo na Igreja da Graça, 18 anos. Então, teve lugares que eu passei que não fui eu que cuidei da igreja. Mas foi a igreja que cuidou de mim. Foi a igreja que cuidou de mim. 18 anos. Como que eu vou cuidar com 18 anos? A igreja que cuidou. A igreja que me ajudou. As pessoas que estavam lá. E quando eu saí daquela igreja, eu falei assim, eu fui mais cuidado do que cuidei. E se a gente não entender isso, e às vezes a gente para analisar a cada lugar que Deus nos coloca, a cada lugar que Deus nos planta, Deus também está tratando algo dentro de nós. Diga glória a Deus. É por isso que Ele nos coloca nessa condição. É por isso que Ele nos coloca nessa circunstância. É por isso que Ele nos coloca diante de pessoas assim. É por isso que Ele nos faz nos levar para direções talvez completamente opostas. Só que nós ficamos o quê? Em fuga muitas vezes. As pessoas que não são tratadas são as pessoas que fogem. E todas as pessoas que fogem, elas continuam incompletas. Consegue dizer isso por irmão? Tá só? Todas as pessoas que fogem, elas continuam incompletas. E aí a gente fica chateado com a vida, a gente fica triste com a vida, a gente fica decepcionado com Deus, a gente olha para nós e fala, tanto tempo no Evangelho, tanto tempo já servindo a Deus, por quê? Porque você sempre fugiu. Você sempre preferiu dar voz ao que você está sentindo, ao invés de dar voz àquilo que Deus está o quê? Falando. É importante o que eu oro, o que você ora, é importante demais. Só que é essencial aquilo que ele fala. É o que Jesus deixou bem claro, que o homem vive daquilo que sai da boca de quem? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. A nossa vida abundante, a nossa prosperidade, a nossa cura, a nossa transformação está sobre aquilo que ele fala.
E quando lá no livro de Ezequiel, quando a gente olha Deus dizendo assim, ó, eu vou tirar o coração de pedra, é esse tipo de coração que ele está falando. O que é ter um coração de pedra? O coração de pedra não é aquela pessoa só que não recebe a palavra, mas é aquela pessoa que segue sempre aquilo que ela está sentindo. E esse tem sido o fracasso de muitas pessoas. Não, mas eu não estou sentindo, irmãos. Tem hora que você não vai sentir mesmo. Não é sobre os seus sentimentos. Não é sobre o que você está sentindo, mas é sobre aquilo que ele está falando. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Aí quando a gente olha para o texto, Deus continua a olhar para Jonas. Versículo 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar o quê? Um grande vento. E fez no mar uma grande, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então temeram os marinheiros, clamaram cada um ao seu Deus. Olha só, igreja. E lançaram ao mar a carga do navio para aliviarem seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde deitou e dormiu um profundo sono. Veja, olha o que está acontecendo. A postura de Jonas, a atitude de Jonas ao entrar naquele barco para fugir da presença de quem? De Deus. Olha o que está sendo gerado nesse momento, uma tempestade. E é interessante porque essa tempestade não é o diabo que causa, mas essa tempestade ela é orquestrada por Deus. Existem tempestades que são orquestradas por quem? É Deus que faz isso. Com outra tentativa. Veja que Jonas entra no barco, não se preocupa com nada, ele está apenas dormindo. Essa indiferença. Sabe como aquela coisa assim? Não é comigo? Eu não ligo. Eu não tenho nada a ver. Nada a ver com isso. E é isso que eu quero que você preste atenção. A dureza de coração, o coração de pedra. O que é o coração de pedra? É quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e decidimos ouvir o que nós estamos. O coração de pedra é quando a gente começa a agir com indiferença. A gente não liga. Não liga mais. E esse sentimento, ele começa a nascer dentro de nós. De não ligar. Não me importo mais. Antigamente eu me importava, mas e agora? Agora eu não me importo. Antigamente, pastor, eu ficava chateado, eu ficava triste, eu chorava. Agora eu deixei de ser bobo. Não é assim que a gente fala? Você deixou de ser bobo e se tornou indiferente. Então, aonde houve a melhora aqui? Aonde houve mudança aqui? Ah, pastor, mas agora, para mim assim, agora eu não sofro mais. Mas a Bíblia diz que o amor, ele é sofredor. Não é o que a Bíblia diz em Coríntios? O amor tudo, o amor sofre. Não tem esse amor de contos de fada, da qual as pessoas dizem, foram felizes para... Não, não existe esse aí. Não existe. A gente vai continuar tendo luta, dificuldade. A gente vai continuar tendo problema. E não tem problema nenhum ter problema. Se na tua casa tem problema, isso não está errado, não. Ai, pastor, minha casa é tão problemática, é normal. Mas o que é ainda indiferente é você não ter capacidade ainda de resolver problemas. Porque problema sempre vai existir. Diga por irmão do seu lado, problemas sempre vai existir. Igreja é um lugar de problemas. Se tiver só a minha família aqui na igreja, eu ia ter problema também. Se não tivesse ninguém. Ah, o problema é o irmão, o problema é a irmã, o problema é fulano de tal. Se tivesse só a minha família aqui, imagina, só a minha família, eu ainda ia ter problema. Agora, o que acontece com a gente? É a indiferença. O coração de pedra da qual o texto coloca para nós é essa indiferença. Que a gente começa a não se importar com nada mais.
E a gente começa a achar que isso é normal, porque dá essa sensação também. Eu não sofro mais. Eu não sofro mais. Eu não me irrito mais. Agora eu estou em paz, eu estou relax. Só que preste atenção. As nossas maiores mudanças na nossa vida, ela acontece nesse cenário de sofrimento. O que nos provocou a mudar? O que nos provocou a agir de forma completamente diferente? É o sofrimento. As inquietações que muitas vezes nós passamos é o que faz a gente procurar um caminho de mudança. Então, para fazer essa autoanálise, porque quando eu olho para Jonas, essa atitude dele de indiferença, de não se importar, é o que muitas vezes vai acontecendo dentro de nós. A gente está dentro da igreja, estamos vindo ao culto, mas não nos importamos mais com nada. E se a gente não está se importando com nada, isso é a prova clara, irmãos, que o nosso coração já está endurecido. Que nós precisamos de um novo coração. Ah, pastor, mas eu me importei tanto, e eu só sofri. Não é verdade. Isso é só uma narrativa. E a gente tem que começar, irmão, como cristão, destruir narrativas que não são verdadeiras. Amém, igreja? Tem narrativas que não são verdadeiras. Ah, eu só sofri. Não, a vida não é só sofrer. É uma narrativa da qual nós criamos só em enxergar o que é ruim. A gente precisa destruir essas narrativas da qual a gente adota na nossa vida para ter desculpa porque somos assim. Ah, pastor, me importava tanto, eu só sofri, eu só padeci, eu só isso, então eu parei. Não. A gente cria essa narrativa. E a gente precisa destruir isso. Porque isso está te tornando a cada dia mais indiferente. A cada dia mais sem se importar. E a vida cristã, em nenhum momento, irmãos, em nenhum momento. Porque quando eu olho para a Bíblia, ele fala assim, orai uns pelos outros. Buscai uns pelos outros. Exortai uns. Você vê que a cultura do reino é sempre nos unir um pelo outro, um ajudar o outro, um fazer pelo outro, ajudar os necessitados, os que estão precisando. Sempre a cultura do reino é essa. Então, se a gente parar para fazer uma autoanálise aqui, por que eu preciso de um novo coração? Por causa da minha indiferença. Da minha indiferença. Eu estava, esses dias que você não me viu aqui, eu estava meditando num texto de Paulo, e Paulo fala assim para Timóteo sobre o sofrimento que ele está passando. Ele está preso, injustiçado, né, sofrendo na prisão, e ele fala assim, olha, apesar do meu sofrimento, Timóteo, não deixa de pregar a palavra com amor. Amém, igreja? Deixa. Porque eu posso me tornar indiferente por causa do que eu estou sofrendo, por causa daquilo que eu estou passando. Sim, a gente pode. E essa indiferença, ela precisa ser quebrada. É por isso que Deus está falando, olha, para mim poder se relacionar, vocês vão precisar de um novo coração. E o novo coração entra na onde? Quando eu tiro essa indiferença do meu coração. Volta para o texto. O texto diz assim. Versículo 6. O mestre do navio chegou-se a ele e disse, como podes dormir? Como é que você pode, cara, dormir numa hora dessa? Levanta e invoca quem? Talvez assim se lembre de nós, que não pereçamos. Versículo 7. Então disseram cada um aos seus companheiros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos o porquê sobreveio este mal. E lançaram sorte. E caiu sobre quem? Então disseram, declara-nos agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vem? Qual é a tua terra? De que povo és? Versículo 9. Respondeu ele, eu sou hebreu e temo a quem? Eu sou hebreu e temo a quem?
o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então, olhe para mim, preste atenção. Naquela época, era muito comum na cultura pagã eles lançarem sorte. Como se a gente pegasse aqui agora, brincasse de uma roletinha assim, ó. Caiu nele. E eles fizeram isso. O que está acontecendo? Naquela época era muito comum o misticismo de se achar que alguma condição que está acontecendo é por causa de tal coisa, é por causa disso, é por causa daquilo, e cai sobre Jonas. E quando caiu sobre Jonas, eles falaram, culpado esse cara aí. Esse cara é que é o culpado. E aí, cara, de onde você é? De onde você vem? Qual que é a tua ocupação? Fala para nós. Como se dissesse, é você que está aqui no nosso meio, é por tua causa que tudo isso está acontecendo. E de certa forma, mesmo dentro desse misticismo deles. Olha como Deus faz. Mesmo sendo assim. E aí ele diz assim, ó, de onde isso vem? Onde tu és? E se você perceber a frase de Jonas. Qual é a frase de Jonas? Eu sou o quê? E temo a quem? Agora olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Ele está falando que teme a quem? Mas quem teme ao Senhor vai fugir do Senhor? Hã? Não está contraditório isso? Quando é que a gente precisa de um novo coração? Quando a nossa vida começa a ficar uma vida contraditória. Falamos uma coisa, ou professamos uma coisa, mas fazemos o quê? Você não é de Deus? Sou de Deus. Você não é de Jesus? Sou de Jesus. É isso que você professa. Você percebe que a vida de Jonas aqui está contraditória. Quem você é? Eu sou hebreu. Eu temo a Deus. Peraí, você teme a Deus? Porque quem teme a Deus não estaria fazendo o que você está fazendo. E é a mesma coisa aqui para nós que estamos nesse culto aqui hoje. Se você diz que teme a Deus, e o seu temor a Deus, por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim? Por que você está fazendo essas coisas às escondidas? De maneira leviana? Para quê? É sobre isso que o Senhor está nos dizendo aqui hoje. Quando eu preciso de um novo coração, quando o que eu falo está completamente diferente daquilo que eu estou vivendo. Não foi o que Pedro falou para Jesus? Pedro falou para Jesus assim, ó, muitos podem até se escandalizar. Muitos podem até, Senhor, olha, mas eu não. Eu vou contigo até a morte. Eu vou estar com o Senhor até... E aí, a primeiro momento que Jesus é preso, o que ele faz? Ele se afasta. E quando perguntaram para ele, você está com ele? O que ele disse? Eu não. Você é um deles. Ele disse mais uma vez, não sou. O seu sotaque, você é galileu. É ou não é? Sotaque conhece ou não conhece? Eu já comecei, onde eu vou agora eu já sei onde tem um mineirinho, irmão. Eu cheguei no lugar para comer, o cara falou assim, bom? Eu falei, bom. Aí ele falou, bom demais? Eu falei, esse aí é mineiro. Esse aí é mineiro. Então, o sotaque, você é um galileu. Olha o sotaque seu carregado. Ele disse, não, não sou. Não sou. E o galo canta. O galo canta. E aí Pedro descobre isso. O que eu estou falando, o que eu falei, o que professei, é completamente diferente daquilo que eu estou vivendo. E é sobre isso que muitas vezes a nossa vida, ela não vai. Eu falo uma coisa, mas vivo o quê? E você pode perceber, isso não é só em igreja, não. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Se eu falo uma coisa, mas estou sempre fazendo outra, a minha vida se torna uma vida contraditória. E essa vida contraditória é o que nos destrói, porque traz a ilusão que eu sou.
Mas o que te faz ser é a sua prática, não é o que você fala. Traz essa ilusão. O que ele disse aqui? Eu sou hebreu e temo a quem? Temo a Deus. Temo a Deus. Não, eu sou de Deus. Não, não é. Não é. E é sobre isso que o Senhor estava tratando com o povo de Israel. Por que precisa de um novo coração? Por que a gente precisa de uma reforma do lado de dentro? Porque o que estamos falando está completamente contraditório. Porque muitas vezes nós podemos nos tornar tão indiferentes, não se importar mais com viver esse evangelho, que eu só se importo comigo, que eu só penso em mim. Se for me favorecer, se eu for ser beneficiado, se acontecer na minha vida, olha, bom, a gente pode ver esse evangelho. A gente não se importar mais, irmãos. E é tudo que o diabo mais quer. Que esposas não se importem mais com maridos. Que maridos não se importem mais com as esposas. Que filhos não se importem mais com os pais. Que pais não se importem mais com seus filhos. É isso que a gente está vendo. Olha para fazer essa autoanálise, quando a gente olha para a sociedade, para que a gente olha perto de nós, para as famílias nossas. É tudo o que o diabo mais quer, que você prefira ir por aquilo que você está sentindo. É mais legítimo. Você ama. Faz porque você ama. É amor. É amor. É um sentimento bom. Bom. Uma vez eu falei para uma irmã, irmã, Deus não destrói uma família para fazer você feliz. Ai, pastor, mas o que eu sinto por ele é amor. É verdade, o que você está sentindo é verdade, mas ao mesmo tempo é tão enganador. Tão enganador. Tão destrutivo esse sentimento que você prefere nutrir, prefere acreditar, prefere sonhar com isso ao invés de destruir. Porque nem todo sentimento que vai ser gerado dentro de mim, dentro de você, é para ser vivido ou alimentado. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Nem todo sentimento. Como é que você vai querer alguém? Falei para ela, como é que você vai querer alguém que tem outro alguém? Não tem como. Não tem como isso. Deus não destrói uma relação para nos fazer felizes. Amém, irmãos? O diabo sim. O diabo cria isso. Você merece, você precisa, você merece ser feliz. Olha, é a pessoa certa para você. Não, não é, não se engane. O que você está seguindo é apenas o que você está sentindo. E é isso que Jonas faz. Ao invés de Jonas alinhar o seu coração com aquilo que Deus está falando, ele prefere viver fuga. Então pare de viver essa fuga. Pare. Porque essa fuga, ela não termina bem. Permita hoje aqui que Deus te dê um novo coração e um novo espírito. Permita aqui nessa manhã que Deus reforme a parte de dentro. Amém, igreja? Porque pode ter certeza disso. Quando o cristão decide e permite que Deus transforme o seu coração, que a partir de agora ele é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, não tem quem consiga fazer você parar. Amém, igreja? O caminho do teu sucesso está na sua mudança interna. O caminho do teu sucesso está na tua mudança o quê? Interna. O caminho do teu sucesso está na sua mudança o quê? Amém, igreja? Não esqueça disso. Vamos aplaudir a Jesus bem forte?